Olá, amigos de Safras e Mercado e também da BIC. Estamos começando o nosso programa Conversa com o Analista sobre o mercado de café. E esse é um Conversa com o Analista especial, porque é da nossa parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, que muito nos orgulha essa parceria. E a gente acaba focando este nosso Conversa com o Analista, mais direcionado mesmo para a indústria em relação ao mercado de café. Já cumprimento o meu colega, consultor de safras e mercado, Gil Barabashi. E aí, Gil, como é que vai, meu amigo? Tudo bem, Alessandro. Um abraço aí para você e um abraço especial para o pessoal da BIC. Isso aí, né, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu digo para você, no nosso canal Safras TV e também no canal da BIC, se inscrever, ativar notificações e deixar seu comentário, seu like, assim você fica sabendo dos vídeos mais atualizados. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão, nossa agência de notícias, nossos trabalhos de consultoria, tudo na plataforma Safras, melhores informações que você pode ter para ter as melhores decisões. A gente, no final do vídeo, vai colocar um cupom especial de desconto para o curso online Gestão Estratégica na Comercialização de Café, que será nos dias 17 e 18 de outubro. E tem cupom muito especial, a BIC 100 é o cupom. Mas isso vai estar tudo na descrição do vídeo também, e no final a gente coloca um QR Code. Então, Gil, eu já começo pedindo para tu plugar a nossa plataforma, a gente começa falando das bolsas que regem este mercado de café, no caso do café arábica, a Bolsa de Nova York, no caso do Canéfora, do café Conilon Robusta, a Bolsa de Londres. Tem na tela aí, Gil, tu explica, e a gente pode dizer que Nova York até deu uma acomodada agora entre essas linhas aí de 220 e 230 centavos de dólar por libra-peso. O Robusta na Bolsa de Londres deu uma corrigida boa nessa sexta-feira, mas ainda nessa semana voltou a atingir aqueles patamares recordes, né, Gil? Como é que a gente avalia esse mercado? Olha, Alessandro, enfim, a gente vê aí, o gráfico, ele explica bastante do que a gente está vendo no mercado, né? Uma subida, ele testando altas, né? Testando máximas, o Arábica, de certa forma, tentando uma aproximação em relação ao Robusta, mas o Robusta vem ditando esse ritmo de alta, né? Basicamente, ainda a questão do Vietnã. Enfim, já tem pouca oferta do Vietnã, já tem a questão logística que atrapalha, né? E o fator aí de novidade, entre aspas, que está fazendo esse preço testar novas máximas é a questão climática no Vietnã. Então, você tem um período que é um período importante de florada para o sequeiro lá no Vietnã, e a produção de café sequeiro, que não é o irrigado tem um ciclo um pouquinho mais adiantado, mas enfim, e é o percentual maior, né, de produção, ah, e está faltando chuva, né? Então, esse cenário explica o porquê que o café ele está testando. Então, você tem pouca oferta na Ásia, você tem dificuldade desse café asiático chegar no principal destino, Europa, e você ainda coloca em xeque o potencial da próxima safra por conta da falta de chuva. Tudo isso explica o mercado testar esses valores, chegar e bater perto de 4.400 dólares por tonelada. Então, quer dizer, é um preço aí recorde, né? O maior em 16 anos, enfim. Isso tudo também vem alimentando. A gente tá, e o Arábica, de certa forma, ele pegou carona nisso, né? Não está faltando o Arábica como está faltando o Robusta. A gente diz isso por conta do quê? Tem um volume de exportação grande de Brasil, tem volume de exportação grande da Colômbia, né? Acima de comparativo com o igual período do ano passado. E você tem também aí o certificado subindo em bolsa. Então, a situação da oferta do Arábica é diferente da situação da oferta do Robusta. Mas, de certa forma, ele pegou carona e foi bater ali nos 245 centavos. E agora ele vem, recuou, busca uma acomodação ali em torno aí dos uma resistência em 230, um suporte em 220 centavos, esperando para quê? Olhando para quê? Olhando para o clima na Ásia, né? E olhando para a chegada da safra brasileira. Falando um pouquinho mais da chegada da safra brasileira, Gil, a gente tem conversado aí,
com as regiões produtoras, com o Espírito Santo, e tem visto aí que o começo da colheita realmente está decepcionando, né, em relação a rendimentos, em relação... Teve lá um período, no ano passado, que houve as floradas, mas depois não houve uma sequência de chuvas e temperaturas muito elevadas, e acabou agora aqui no começo da colheita, está aparecendo aí um cenário um pouco mais preocupante do que se imaginava, né, Gil? E Uhum. isso também explica, né, como você estava comentando aí, entre os motivos da alta do café robusta em Londres, né, Gil? É uma situação que a gente vai ter que continuar acompanhando, né? Sim, A sim. indústria, principalmente, né, tem que acompanhar de perto Exatamente. isso. Principalmente a indústria, né? Esse preço aí. Eita, a indústria já está olhando de uma outra forma para a sua composição do blend, né? Ela está já trazendo muito mais arábica para dentro e reduzindo a utilização do conilon, do robusta, do canéfora, né? Então, isso não é só aqui, lá fora também está acontecendo isso por conta desses preços, né? E daí o seguinte, a pergunta da indústria é quando que a safra está chegando, né? Se esse preço vai recuar ou não. Tem dois fatores para. Vamos olhar primeiro a questão do café. O canéfero, o Robusta Conilon, e depois a gente olha para o Arábica. Primeiro, para o Robusta Conilon. O que seriam os fatores aí para mudar, para quebrar um pouquinho essa lógica autista? O primeiro fator é clima no Vietnã. E parece que você tem aí chuvas chegando para o Vietnã no final da próxima semana. Os mapas estão indicando isso, já tem aí acompanhando os mapas, eles já estão indicando mais chuvas para a semana que vem. A chuva vem atrasada, tudo bem, você vai ter um período de florada um pouquinho depois, isso pode atrasar todo o ciclo, mas enfim, é um sinal positivo para a produção que até agora a gente não tinha. Então, isso pode quebrar um pouquinho essa lógica autista que vinha alimentando esse processo de batimento de recorde de preço do café robusta lá em Londres, tá? Então, esse é um fator que pode ajudar, tá? Mas, paralelamente a isso, o outro fator que poderia ajudar é a chegada de café novo no mercado. E daí, como você falou, aqui no Brasil, ah, a, a colheita está muito lenta, né? Então ela está mais lenta do que o normal, por conta de uma maturação mais lenta, excesso de chuva, isso aí atrasou o ciclo, né? E tem também a questão do que nesses primeiros, essa primeira amostra, não é o ideal, porque ela é muito superficial ainda para a gente inferir alguma coisa mais concreta. Tem que esperar andar um pouco mais a colheita. Mas essa primeira impressão, ela está indicando perda com produtividade abaixo do esperado. E daí o sinal é o quê? Aquele bolsão de calor do final do ano passado, que atingiu principalmente o Espírito Santo, pode estar dando sinais em relação à perda de potencial produtivo do Conilon. Então, esse é um sinal. E o outro fator também que mexe, então, você tem um atraso e esse sinal que pode vir menos Conilon do que estava se imaginando, tá? E o outro fator é que também, lá na Indonésia, que entra a safra agora, o Vietnã, ele só entra no final do ano. Então, a gente tá olhando esse ciclo que está começando a se desenvolver para colher no final do ano. Então, o café do Conilon, do Vietnã, é só no final do ano. Café da Indonésia, que começa a chegar agora também é atraso, né? Então, por conta do quê? Excesso de chuva, maturação mais lenta, né? E daí você joga toda essa pressão de oferta, que daí pode mudar um pouco esse mercado, para maio. Então, se espera que a partir de maio comece a chegar mais café, mais Conilon do Brasil, mais robusta da Indonésia no mercado, e se paralelamente você tiver uma melhora no clima no Vietnã, você pode ter uma correção desses preços, sair um pouquinho desses patamares tão elevados e vir para um patamar mais baixo, o que deve dar um alívio para a indústria, né? Então, é isso que a gente está olhando, tá? No caso do café robusta, né? Do Conilon robusta, né? Para o Arábica, o fator é o seguinte: a chegada da safra do Brasil, né? Que também deve começar a aparecer. Em algumas regiões ela vai ter um adiantamento, né? Ela vai colher um pouquinho mais cedo e chegar aí também ao longo de maio, junho, você ter mais café arábica. Isso aí pode dar um alívio em relação à oferta. Eu diria que principalmente a chegada do arábica do que do Conilon aqui no Brasil. Porque essa chegada de Conilon novo no Brasil, boa parte desse café já está comprometido com exportação e vai sair para exportação, porque a exportação está mais agressiva do que o mercado interno, né? Então o arábica, um pouquinho depois, ele pode aí ajudar a acomodar um pouco esse patamar de preço um pouco para baixo. Lógico,
Daí, esse mês de maio pode ser o determinante nesse processo de reversão um pouquinho dessa alta muito intensa que a gente viu nos últimos meses. Maravilha, Gil. Vamos mudar a telinha para falar do nosso mercado interno. Bom, a gente tem aí na tela, Gil, o comportamento então do nosso mercado físico, né? A gente vê que teve movimentos de alta em Nova York, o mercado físico acompanhando no Arábica e no Conilon também tem seguido bem em linha, né? O mercado de Londres. Exatamente, Alessandro. A gente vê claramente aqui, a linha azul aqui é do café arábica, a referência aqui é do arábica duro 600 defeitos, né? O café é de referência para consumo interno do arábica. A gente vê ali um preço de R$ 1.130 na região do produtor, na região produtora, não é dentro da indústria, é na região produtora. E daí você vê o Conilon no Espírito Santo, um Conilon 78, em torno de 1.170, ou seja, está mais caro que o arábica, né? Isso leva o quê? Uma mudança de postura do comprador. A indústria de torrado e moído, ela está alterando o blend dela. Isso já vem faz um tempo, né? E está limitando o uso do Conilon ao estritamente necessário, né? Isso é um movimento que a gente percebe aqui no Brasil, está percebendo também lá fora, né? E inclusive lá fora a gente vê alguns repórteres de algumas indústrias falando que eles imaginavam que esse movimento ia ser mais acelerado, mas por uma questão aí, técnica de mudança, eles não conseguiram acelerar do jeito que eles estavam imaginando, né? E o que explica ainda um volume de compra alto de robusta no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente também percebe em algumas indústrias esse movimento um pouquinho mais lento do que do que se imaginava, mas, de certa forma, é claro esse direcional de troca, de alteração do blend, colocando mais arábica, e daí você pega não só a arábica de bebida dura, mas você pega os arábicas de bebida mais fraca também, você incorporando dentro do blend e trocando pelo Conilon, que está mais caro, né? Ainda mais dentro daquelas regiões quando você tem indústria dentro de regiões produtoras, que você não precisa trazer digamos, você tem em Minas Gerais e São Paulo que produzem café, né? E se você trouxer o café do Espírito Santo, ainda você vai ter que pagar um imposto interestadual, além de frete mais caro e tudo. Então, tudo isso entra na conta, o preço está mais caro e entra todos esses fatores na conta da indústria. E claramente você vê a indústria ela migrando o seu blend em direção ao arábica. Essa deve ser uma tendência. Daí você deve estar se perguntando, tá, quando chegar a safra nova, ao longo de maio, junho, começar a aumentar a oferta de café arábica e de café Conilon no mercado interno brasileiro. A oferta de Conilon, no primeiro momento, ela deve ir para exportação. Os contratos de exportação, esse interesse alto de exportação e essa agressividade do Brasil deve fazer principalmente esses primeiros meses de chegada de safra, convergir esse café para exportação. O arábica, você tem também exportação, mas sobra um pouco mais internamente e acho que a indústria ela deve se abastecer desse café no primeiro momento. Então, o que se imagina é que o arábica tem um potencial maior de queda do que o Conilon na entrada da safra, né? Por isso, ainda deve ficar com essa cadência de compra, esse perfil de compra da indústria interna mais concentrada no arábica do que no Conilon, principalmente nos primeiros meses da safra. Pois é, Gil, mas e diante de todos esses fatores aí da gente ver se a gente tem que falar sério, né? O mercado de café está muito louco, né? Isso é, Uhum. é uma característica. Então, como é que vamos dar para a gente encaminhar um encerramento aí desse nosso bate-papo? Vamos dar uma dica para o industrial, para o comprador nesse momento, né? A gente tem esse cenário aí do preço do café robusta no mercado internacional em patamares recordes, né? Do Brasil exportando muito conilon, e como você falou, é uma disputa que está tendo agora entre o mercado doméstico, consumo interno e exportação, né? De um arábica que está muito perto do preço do conilon, né? Então, esse mexe aí, isso aí deve gerar muitas dúvidas entre Claro, né? os Uhum. compradores. Sim, e agora? E vai ter quebra maior na safra do conilon? Para onde nós vamos? Qual é a dica de comercialização neste momento que a gente pode dar com a safra aí chegando devagarito aí no mercado? Olha, o que a gente está olhando, Alessandro, é que o preço está esticado, tanto no Arábica como no Conilon. Eles já estão precificando um cenário aí de carência de oferta de Robusta no mundo, de a Arábica caminhando junto com Robusta. Então, quer dizer, de certa forma, o preço já está esticado, colocando um cenário aí de bastante incerteza em relação à produção. Então, eu diria para a indústria continuar trabalhando,
da mão para a boca, ou seja, trabalhar com um estoque mais curto, apostando na chegada da safra, né? Então, quer dizer, esse aumento da oferta, ele tende a ter um efeito sobre os preços, a partir de maio, junho, julho, né? Então, normalmente, aquele efeito sazonal da chegada da safra, tanto no Arábica como no Conilon. Então, talvez mais no Arábica do que no Conilon, por conta dessa questão de exportação, mas esse é o cenário. E daí, ali, você pode, dependendo o comportamento e esse movimento de preço, alterar um pouquinho o seu fluxo de compra, né? Aproveitando a oferta maior que a chegada de safra. Mas o momento agora não é o momento de você acelerar nas compras, não, porque o mercado está muito valorizado e você tem a expectativa de chegada de safra que normalmente joga contra os preços. Então, essa seria a estratégia, né? Para frente, o que a gente tem de risco, né? Além dessa questão do Vietnã, a gente tem o inverno no Brasil, né? Mas esse frio ele deve ir mais para junho, julho, né? Então ainda tem um tempinho para talvez esse efeito da chegada do café novo jogue um pouco o preço para baixo para depois a gente entrar no mercado de clima. Então se fosse uma indústria hoje, eu trabalharia continuaria trabalhando curtinho nas minhas posições, esperando a chegada da safra e o efeito sobre os preços. Gil, para encerrar então aqui, a gente destaca o nosso cupom de desconto para o curso online de Gestão Estratégica na Comercialização de Café, curso online 17 e 18 de outubro. Desconto especial com esse cupom, a gente bota um QR Code na tela aí para você, cupom ABIC100, vai estar na descrição do vídeo também. Gil, fala rapidamente sobre esse curso. Olha, Alessandro, é um curso de comercialização. Lá a gente vai ver desde os fatores que interferem no comportamento de preço, né? A formação de preço, de fora para dentro, falar de bolsa, falar de diferencial, falar de câmbio e as ferramentas, né, de gestão de comercialização, gestão de margem, como termo, mercado futuro, NDF e o mercado de opções. A gente abrange tudo isso em 2 dias. É um curso bem legal, que vocês vão gostar bastante. Beleza, fique ligado em Safras e também na BIC. Muito obrigado ao pessoal da BIC, obrigado a todos. Um abraço, Gil, e até a próxima. Abraço, Alessandro, para você, abraço a todos, especialmente o pessoal da BIC, e até a próxima.